A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live fora do púlpito da Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. Se você estiver entrando aí agora, aí, já manda o seu comentário, a sua pergunta. Se você ainda não viu o tema aí nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, corre aí, já manda o seu comentário, a sua pergunta, porque hoje o tema tá bacana demais. Vai ter muita ferroada aqui hoje, né, meu filho? Tranquilo. Hoje o tema tá muito bacana. Antes da gente começar essa live, e aí, conta pra gente aí, como é que tá sendo a sua semana, como é que tá sendo essa quarentena aí, né? Tá difícil para todo mundo, mas Deus está no controle de todas as coisas e nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Se você ainda não conhece a nossa igreja, é muito fácil. A nossa sede está na rua Manuel Valinhos, número 351, bairro Santa Bárbara. O pastor presidente é o pastor Paulo Batista de Oliveira e o nosso pastor vice-presidente é o pastor Gersino Gomes, que está aqui ao meu lado nessa live, para mais uma live abençoada nessa noite. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, digita lá na pesquisa do YouTube, AD Semeando Paz. É o íconezinho azul lá. Você vai acessar clipes musicais, vídeos para jovem, para melhor idade, para o departamento feminino e algumas das nossas lives anteriores, alguns temas que nós tratamos aqui, você encontra também lá no nosso canal do YouTube. Então corre lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu joinha lá, o seu comentário nos nossos vídeos. É muito importante a sua participação também lá no nosso canal. É muito importante também você nos seguir nas nossas redes sociais, pelo Facebook. É só você entrar na pesquisa do Facebook, digitar AD Semeando Paz, curtir a nossa página lá, deixar o seu joinha na página para aumentar os nossos seguidores, mandar também o seu comentário, a sua pergunta, interagir com a gente. É muito importante a sua interação para nós crescermos e abençoarmos a cada dia mais a sua vida. Pelo Instagram, @AD Semeando Paz. Se você quiser conhecer também um pouquinho do trabalho do pastor Gersino, também é muito fácil. Pelo Facebook, é só você digitar lá Gersino Gomes, você vai ter acesso à rede social do pastor Gersino. Pelo Instagram, psicólogo Gersino Gomes, porque o pastor Gersino, além de pastor, ele é psicólogo, escritor, conferencista, terapeuta familiar e de casais. Então, se você estiver precisando de um atendimento especial, é só você entrar em contato com ele em alguma dessas redes sociais e tem também o contato pessoal, não é isso mesmo, pastor Gersino? Tem WhatsApp. Boa noite a todos, Deus te abençoe. O WhatsApp é o 37988029256. Hoje a gente tem atendido pessoas de fora de Divinópolis através de chamada de vídeo, de WhatsApp. Além de atender em Divinópolis, eu atendo também em Bom Despacho. Mas de qualquer forma o contato é o mesmo, 37988029256. Quem de Bom Despacho que tiver interesse em atendimento, aí é atendimento presencial na quarta-feira e na quinta-feira. Quarta e quinta eu atendo em Bom Despacho. Então é só me mandar uma mensagem que eu encaminho para as pessoas que montam a minha agenda lá em Bom Despacho. Estamos Então, aí. Já segue ele pelas redes sociais aí, o WhatsApp ele já deixou. Pelo Twitter também, né? Gersino underline L. Underline L. Underline L, hein? Segue ele pelo Twitter, tem muita publicação boa, viu? Algumas publicações autorais aí. Eu tô ali catando tudo pra mim aí, pastor Gersino. Bom, vamos lá para começar mais uma live. Pastor Gersino, essa live tem algum livro aí famoso, algum escritor famoso, pastor Gersino? Ela tá baseada? Fala pra gente aí. Essa live, ela está baseada nesse livro aqui. Esse foi o meu primeiro livro, Casamento, Colher o Mel sem Destruir a Colmeia. E nesse livro eu faço uma analogia da vida familiar com uma colmeia. E aí a gente vai comparar, né, como que é o trabalho das operárias, como que é a vida do zangão, como que é a vida da abelha rainha. E nós vamos tirar a vida em comunidade, tanto das abelhas quanto até das próprias formigas, se a gente fosse olhar, elas trazem lições maravilhosas para a nossa vida, né? E esse livro, ele foi baseado nessa vida das colmeias. Foi, como eu disse, o primeiro livro, ele está esgotado e estou já pronto para daqui uns dias, se Deus quiser, fazer a segunda edição, uma edição ampliada. Tá? Então, quando já tiver a segunda edição, eu vou estar nas mídias sociais
também fazendo o anúncio desse lançamento da segunda edição. Então já se prepare aí, assim que sair a segunda edição, para você estar adquirindo esse livro. Esse livro é uma benção, viu? Tem lá na minha estante lá. Tem muito conteúdo bacana mesmo para abençoar a sua vida e seu ministério, abençoar a sua família. É um conteúdo riquíssimo. Você não pode perder essa oportunidade de ter um livro desse aí na sua estante. Pastor Gersinho, vamos começar essa nossa live de hoje, que ela está bacana demais. Como são organizadas as colmeias, né? Como o senhor disse. É um ateliê de fabricação de mel. As abelhas trabalham infatigáveis, orquestradas pela abelha rainha, nutrida de geleia real, cheia de ovos no ventre. Que contexto maravilhoso. Aqui não há lugar para vespas não, né, pastor Gersinho? Suas maiores inimigas. Abelhas compartilham seu alimento e defendem a sua colmeia. Já as vespas, apesar de andarem em enxames, só pensam em seu próprio umbigo e estão preparadas para dar aquela boa ferroada. E os zangões, os machos reprodutores que protegem a colmeia e fecundam as rainhas. Nas tardes quentes e sem vento, eles copulam em pleno voo, pagando um alto preço por essa proeza, que é o quê? Eles morrem. Uma colônia, uma rainha, o mel, mas o final é trágico. Estariam os homens se transformando em zangões e as mulheres em vespas? Pastor Gersinho, ferroadas trocadas doem ou não? Ah, dói sim, né? Eles podem até fingir que não, mas dói. E nós vamos mostrar como que muitas coisas elas se repetem em outros seres, né? E eu me lembrava de uma das... Acho que foi a primeira palestra que eu fiz dentro desse tema, numa cidade próxima a Divinópolis, e eu fiz uma brincadeira, falando sobre o zangão e tal, sem mostrar o que era o zangão. E aí fiz o desafio, né? Tem zangão aqui? E aí um cara animado... Rapaz, depois quando eu fui mostrar as características do zangão, ele, não sou assim não. Aí a esposa dele me procurou depois. A esposa dele me procurou e falou assim pra mim, é igualzinho ele. Eu falei, caramba, aí todo mundo pegou no pé dele. Todo mundo pegou. Acabou virando zangão, então. Aí toda vez que eu ia lá, nessa cidade, eu fui muitas vezes lá, já era um pastor muito amigo, toda vez que a gente ia, falava, o zangão tá aí, pastor. Então vamos lá, na live dessa noite nós vamos estudar sobre o tema Homem Zangão versus Mulher Vespa, ferroadas trocadas. Então vamos, já me explica de cara, pastor Gersinho, o que seria então esse Homem Zangão? Vamos lá. Vamos pensar então sobre o zangão real, né? O zangão é inseto. Isso o zangão lá da colmeia. Primeiro, nós vamos ver que tem características do zangão que elas se assemelham ao comportamento de muitos homens. A live de hoje é para a gente dar uma perturbada nos homens, os homens que são folgados, os homens que, como diria um personagem de televisão, que só pensa naquilo. A gente dá uma ferroada nele. E a mulher vespa é para a gente também dar uma perturbada nessa mulher. Porque acontece o seguinte, o ideal que Deus colocou, e isso tudo é para a gente falar de família, né? E essa brincadeira toda é para a gente falar sobre casais. E o que Deus idealizou foi uma convivência onde o casal se ajudasse, né? E o zangão que a gente vê lá na colmeia, ele é aquela espécie que ele é mais forte do que as operárias, mas ele tem duas características. Ele não possui órgão para o trabalho nem ferrão. Então, aí quando você começa, não possui órgão para o trabalho. Quantos homens, cara, que gostaria de ficar em casa e esperando só receber? Quantos homens que têm dificuldade de parar por mais de 6 meses no emprego, que não gosta de trabalhar e que às vezes a esposa é que coloca as coisas dentro de casa. E às vezes nem cuidar da própria casa ele cuida. Todos nós passamos por uma circunstância difícil, né? E às vezes o homem,
ele não está trabalhando fora, a mulher está trabalhando, mas ele continua como se ele estivesse trabalhando fora. Ele espera a mulher chegar para ela fazer a janta, ela tem que fazer o almoço, deixar o almoço pronto, e ele continua na frente da televisão. Cara, então levanta e vai fazer o almoço, fala com a sua mulher. Não, eu vou cuidar disso aqui. Você está cansada, né? E ele não tem também, ele não tem o ferrão. Quando fala que não tem ferrão, a gente vai pensar o quê? Que defesa, já que a arma da abelha é o ferrão, como que ele vai defender a sua casa? Então, vamos falar de papéis, né? Nós estamos falando de papéis. Dos papéis que são atribuídos ao homem, está a provisão, a proteção, como que ele vai proteger, como que ele vai trabalhar em prol da sua casa se ele abre mão disso. E apesar de tudo, olha só, ele tem algumas coisas maiores em relação à abelha, em relação às operárias, em relação à abelha rainha. Os seus olhos compostos são mais desenvolvidos, suas antenas, elas têm uma maior capacidade de captação. O que se ensina para a gente? Ensina que o homem, quando fala de olhar desenvolvido, ele tem que ter um olhar que contemple a casa toda. Porque você vai ver, o filho se preocupa, a filha se preocupa com as coisas deles. Né? Muitas vezes os filhos são focados só naquilo que interessa para eles. Às vezes a esposa, ela, além de um trabalho fora, ela se ocupa muito com as coisas da casa. Deus deu essa capacidade e cobra de nós essa possibilidade de nós olharmos uma visão panorâmica sobre para onde está indo a nossa família. É muito triste quando você vê uma família se desmantelar. Às vezes os filhos que começam a usar drogas, o pai não fica sabendo. O filho que sai de casa, chega a altas horas da noite, o pai não chama. Escuta, onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? O pai não percebe mudança de comportamento da família. Ele está sendo aquele zangão que tem uma capacidade de enxergar superior, mas que não está sendo utilizada. Não está sendo utilizada. E quando precisa proteger a família, ele esconde. Esconde, às vezes, atrás da esposa. Tem homem que usa a esposa como escudo. Né? Usa a esposa como escudo. Então, esse é o comportamento do homem zangão. E a gente estava falando sobre copular. Esse zangão, a única coisa que ele pensa que ele vai fazer é apenas copular, é apenas reproduzir. Depois, acho que mais na frente nós vamos falar nisso. Um pouquinho mais, né? Mais na frente nós vamos melhorar isso aí. Então, o homem zangão tem mais ou menos essas características também. Então, se alguém estiver nos escutando, fala assim, olha, não tem o órgão do trabalho não, você Jesus. É importante ficar para escutar, ou né? senão pode até mandar uma mensagem assim, ó. Eu não vou falar o nome não, mas eu tenho um parente, eu tenho um amigo. Ele não tem o órgão do trabalho. Ele não tem o órgão de trabalho. Então não tem como fugir dessa live de hoje não, né? Tem uma frase famosa de Jonathan Swift, que diz assim, no homem o desejo gera o amor, e na mulher o amor gera o desejo. Alguns homens se comportam como zangões quando o tema é sexo, pastor Gersino. Infelizmente, tem isso em grande quantidade, né? É engraçado que, como o homem, ele se preocupa demais com o desejo, com a satisfação, com o imediatismo, né? Ele, muitas vezes, ele pensa, e eu vou te falar, sem medo de errar, sempre fazia essa pergunta nas palestras que às vezes a gente faz palestra para casais, eu e a Marta, e tem uma modalidade que eu fico com os homens e a Marta fica com as mulheres, depois junta para fazer uma outra palestra. E aí, eu sempre perguntei, provoquei assim, quando você casou querendo o quê? A maioria fala, sexo. Eu casei por causa do sexo.
Então, o homem, ele tem esse negócio e ele tem essa ilusão. Coitado, né? Ele tem essa ilusão que ele vai pensando que o casamento vai ser feito disto. Vai ser feito disso. E tem uma frase que, cara, de um psicanalista famoso depois de Freud, que caramba, me fugiu, que parece que é ele que diz o seguinte, que a pior morte é a morte no desejo do outro. Então, o que ocorre? O zangão, ele trabalha pensando o seguinte, ele chega à sua maturidade, né? E falando assim, agora eu preciso botar o meu hormônio para sair para caça e vou achar a abelha rainha, vou achar uma abelha virgem, que a função dele é essa, achar uma abelha virgem. E aí, como você falou no início, ele copula em pleno voo. Ele é tão apressado que ele fala assim com ela, vamos, encosta naquela árvore, por favor. Encosta naquele galho. Não, ela está voando e ele vai. Só que quando ele copula, o que acontece? A genitália dele ela é arrancada, fica presa na genitália da abelha rainha. Com isso ele morre. Ele lutou até a maioridade dele para copular e ele copula uma vez só. Então o homem que ele acha que ele casou, aí ele tem uma máquina de sexo particular, ele vai morrer rapidamente. No mínimo ele vai morrer no desejo da mulher. O que é morrer no desejo do outro? É quando o outro, a outra pessoa olha e fala assim, caramba, eu esperava mais dele. Ele me decepcionou. Ele está fazendo exatamente o contrário do que eu idealizei. E aí, essa pessoa, ela passa a não dar o devido valor a esse zangão. Porque ele está trabalhando achando que a vida é sexo. Né? Então, a gente vai ver o seguinte, que o homem zangão, ele precisa parar um pouquinho, se ele quiser, né, ter vida longa como homem, ele precisa pensar, escuta, como que eu vou estruturar? Eu preciso estruturar a minha colmeia. Lá no caso da colmeia, das abelhas e do zangão e das operárias, ali é claro, está determinado, né? Está determinado. Fez sexo uma vez, morreu. Entretanto, quando vem para nós humanos, nós temos quantas chances de melhorar? Né? E aí entra, o que eu posso fazer para eu deixar de ser apenas um reprodutor? Porque para ser reprodutor não precisa ser marido. Qualquer macho pode ser reprodutor. Então, nós vamos entender que as mulheres mais inteligentes, elas não estão procurando um reprodutor, não. E às vezes uma mulher inocente, ingênua, ela cai numa dessa. Mas a mulher madura, a mulher mais perceptiva, ela não vai cair numa dessa. Então, é um tipo que vai saindo fora de moda. Bom, diante dessa circunstância que o homem zangão enfrenta todos esses desafios, se alguém estiver nos escutando, fala assim, ó, rapaz, eu me identifiquei, eu sou esse homem zangão, mas eu quero deixar de ser esse homem zangão, eu quero mudar. O que ele precisa fazer para sobreviver? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer uma autoanálise, é aquilo que você falou. Hoje nós demos algumas pistas, estamos dando algumas pistas, né? Olha, não tem nada melhor, e a frase, uma das grandes frases mundiais, né, dos grandes mestres, conhece-te a ti mesmo. Nós temos uma grande necessidade da gente se conhecer. E em atendimento hoje, eu falei para uma pessoa que eu estava atendendo, falei, olha, a melhor coisa é você ter a convicção de como é que eu funciono. Quando eu descubro a minha forma de funcionar emocionalmente, a minha forma de funcionar fisicamente, eu tomo decisões que não vão me tirar do equilíbrio. Né? Então o homem ele precisa entender. Ele assimilou. Espera aí,
Então, um comportamento desse equivale ao comportamento de um zangão que vive tão pouco, que trabalha a vida toda por isso, mas que depois morre. Então, o homem, ele precisa fazer essa autoanálise e ele começar um reposicionamento. Tem pessoas que elas acham, são adeptas daquele pensamento, né, daquele provérbio, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não é desse jeito. Não é desse jeito, porque se fosse estaríamos perdidos. Porque nós vivemos sob a possibilidade do erro. Nós vivemos com a quase certeza de cometermos diversos erros. Então é evidente que se temos a possibilidade do erro, nós temos também a possibilidade do recomeço. Né? E aí o homem já está com 10 anos de casado, 30 anos de casado. Meu amigo, enquanto você estiver vivo, você tem ainda a chance de mudar. Você pode mudar. Aí como que é esse reposicionamento? O que Deus idealizou para o homem? Como que Deus imaginou? O que Deus queria que o homem fizesse? Como que Deus queria que ele agisse no seu contexto de família, de cônjuge? Primeiro, que ele se posicionasse espiritualmente. Olha, a grande responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros foi a responsabilidade do sacerdócio. Está sobre os ombros dos homens a responsabilidade da qualidade de vida espiritual da sua família. Da intercessão pela sua família. O que o sacerdote fazia? O sacerdote recebia o pecador, esse pecador trazia uma oferenda, uma oferta, e esse sacerdote, ele apresentava aquela oferta a Deus, intercedendo perdão para aquele pecador. E nós precisamos entender, e o homem precisa entender isso, que ele tem o dever da intercessão pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua casa. Nós temos, e aí nós temos exemplos bíblicos disso? Evidente que nós temos. E qual o exemplo mais clássico? O exemplo mais clássico é o exemplo de Jó, quando ele levantava de madrugada e sacrificava, quer dizer, oferecia um holocausto, uma oferta a Deus em prol dos seus filhos. Porque ele tinha dúvida sobre o que é que eles estavam fazendo. Ele tinha essa dúvida. Então, posicione-se. Infelizmente, você vai na maioria das igrejas que são adeptas de reunião do famoso círculo de oração, a maioria das pessoas que estão orando são mulheres, enquanto que o sacerdócio é masculino. Né? Enquanto que essa é uma responsabilidade do homem. Pastor, mas eu não acredito na Bíblia, nisso aí. Olha, você acreditando ou não, um dia você vai ter que apresentar sua justificativa para o Todo-Poderoso. Só isso. Um dia Deus vai te chamar e falar assim, o que você fez? Ah, Deus, mas eu não acreditava no Senhor. Tá bom, eu estou aqui na sua frente. Agora você acredita? Então nós precisamos entender, o homem deve caminhar. Eu conversava com uma pessoa que conseguiu levar os filhos para a igreja até o mais velho completar 17 anos. Aí, um 17, um 15. Aí esses meninos um dia falaram, não, mas nós não vamos mais não. É por quê? O pai não vai. Aí essa pessoa, esse pai falou assim, não, mas a sua mãe é que está certa. Mas isso foi argumento bastante para os meninos ir para a igreja? Não. Porque o que os filhos queriam? Ver o pai caminhando com eles para a igreja. Então nós precisamos entender, homens, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade nesse aspecto. Segundo, o homem precisa posicionar-se socialmente. Né? Não dá para levar a vida no estilo bon vivant. Não dá para esconder atrás da esposa. Ou, às vezes, tem homem que ele parece que ele não sai da adolescência. Né? Não sai da adolescência. Eu conheci uma pessoa que ele teve um filho, e aí ele comprou um carro, você via ele na rua, ele já com pai,
mais de 20 anos, com o carro cheio de menino de 15, 16 anos. Espera aí, meu filho. Você agora é pai. Você tem uma esposa e tem um filho lá na sua casa. E ele passeando de carro com a molecada. E aí, às vezes, tem homem que ele se escova metrosexual e sai desacompanhado. Então tem que se posicionar socialmente. Não, quem eu sou? Eu sou, o Casados para Sempre gosta desse termo, né? Eu sou o Gersinho da Martinha. E a Martinha tem que falar, eu sou a Martinha do Gersinho. É preciso a gente assumir isso. E a sociedade, a Gersinho, mas qual a importância disso? Olha, a sociedade precisa de referenciais. E esse referencial de homem, que ele se posiciona, que ele está junto, que ele tem o prazer de andar com a esposa, de honrar a esposa, ele com certeza vai ser honrado por ela. Mas é preciso tomar essa posição. Precisa tomar essa posição. Há muito tempo atrás, eu morava, não tinha casado ainda, e aí pegava um ônibus, e algumas vezes eu vi um motorista de ônibus, que morava no bairro também, xingando para um amigo dele lá, a mulher dele. Porque aquela não sei o que, e não sei o que, e tal. Passou uns 6 meses, eu vi esse cara todo estrupiado, não sei o que deu nele, uma doença nele, e a mulher dele segurando, ele apoiando no braço da mulher dele. Então, essa é um tipo de história que muitas vezes se repete. Muitas vezes se repete. A gente precisa aprender a honrar um ao outro, respeitar um ao outro, e isso é um reposicionamento. Segundo, posicionamento ou reposicionamento sexual. E aí é interessante a gente entender, e eu gosto de dizer que quem inventou lua de mel foi Deus. Deus inventou lua de mel. Isso está escrito no Velho Testamento. Olha quando que Deus inventou. Deuteronômio 24:50, olha o que está aqui no meu... O que ele diz? Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. A gente hoje tem male 30 dias de lua de mel. E olha, quando a gente não vende 10 dias das férias. Deus falou o seguinte, olha meu filho, é 1 ano. 1 ano. Fazendo o quê? Fazendo feliz a mulher com quem se casou. A Bíblia trata tanto disso, a Bíblia tem tanta preocupação com isso, que Deus colocou isso através de Moisés lá no Velho Testamento. Depois vem Paulo aos Coríntios, e Paulo fala assim, olha, não defraudeis um ao outro. Não defraudeis um ao outro. Se por acaso vocês quiserem se apartar, vamos dizer que vocês querem fazer uma campanha de oração. Nós queremos comprar uma casa e vamos fazer um voto. Nós vamos ficar sem sexo durante 30 dias. Um tem que falar, aí não, hein? Como diz um amigo nosso aí, é rabo. Então, o que o próprio Paulo diz lá? Não se afastem por muito tempo, para que não sejam tentados por causa da incontinência. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando o homem deixa de cumprir o seu papel sexualmente, ou quando a mulher também deixa, está acontecendo uma fraude. Está acontecendo uma fraude. E às vezes tem homem que é um zangão invertido. Ele é tranquilo demais, pressão muito baixa. Então você vai assim, escuta, toma um negócio aí para... Come um vidro de pimenta. Não sei se pimenta é bom para isso não. Alguém vai comer pimenta? Não estou falando que pimenta é bom para isso não. Estou falando para aquecer, né? Porque a pimenta dá um calorzão no cara. Então, compram esse calor que está chegando agora, toma um caldão de mocotó, mas vai cumprir o seu papel. Cumpre o seu dever sem morrer. Porque o zangão morre, mas quando você se reposiciona, você cumpre o seu dever. E aí, brincadeiras à parte, a gente vai pensar o seguinte. Escuta, nós temos o caso de problema fisiológico? Temos.
E às vezes a pessoa está com um problema físico e ela é uma pessoa tímida. Escuta, o médico é aquela pessoa que está acostumada com tudo. Então não se envergonhe, vá até o médico e fala, escuta, doutor, a minha libido diminuiu. Minha libido diminuiu. Essa pessoa, e às vezes a pessoa está tomando uma medicação, procure saber, olha lá na bula, se isso não diminui a libido. Então, é ficar atento. E o casal, que é um casal maduro, que é um casal inteligente, a mulher tem a liberdade de falar com ele, escuta, o que está acontecendo? Será que é aquele remédio? Vamos no médico. Vamos conversar. E às vezes tem homem que passa por constrangimentos, que acha que vai ser vergonhoso. Não faça isso com você nem com a sua esposa. Não faça isso. Vai lá, peça ajuda, procure entender que às vezes uma medicação pode ser mudada e você voltar ao seu normal, à sua atividade normal. Né? Então, reposicionamento sexual, esse é o mais importante. Bom, então, se você se identificou aí com algum desses pontos aí do homem zangão, tá na hora de deixar, né, professor? Tá na hora. Principalmente a gente comentou um pouquinho na live sobre os tempos líquidos, né? A sociedade hoje em dia, o que ela quer é desconstruir, principalmente esse papel do homem, né, professor? Exato. Então, ou seja, a internet clama por isso, por essa desconstrução. Então, vamos aí nos posicionar aí, como o pastor Gercino disse, levantar aí, sacudir a poeira, que Deus quer abençoar muito esses homens aí para deixar de ser zangão, né, pastor? Então, vamos lá. Bom, antes da gente continuar aqui, vamos agradecer algumas participações aqui. A Marlúcia de Souza, paz do Senhor, lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. Lagoa de Souza deve ser parente da Leia, da Cirleia. Bom, a Cirleia também mandou, paz do Senhor. Senhor Cirleia. Isso. E uma Marta também, a paz do Senhor a todos. Irmão Eduardo também mandou seu comentário aqui. O André Luiz mandou um comentário assustado aqui, pastor Gercino. 30 dias? Esse negócio aí tá... Agora, 30 dias de lua de mel que tá falando. Não, ele tá falando da lua de mel ou do jejum? Só sei que ele tá preocupado é com os dois, eu acho. Não, porque 30 dias de lua de mel, ele não pode assustar, porque ele tem castigo financeiro para ir para... Até mais, né? É até um ano, né? Para ir para Poços de Caldas e... Até um ano, né? Até um ano. André é tranquilo. Agora ele deve estar mais assustado que é um voto. Esse voto não é de Deus, 30 dias. Concordo contigo, André, se for isso. Se for isso, tá complicado, né? Bom, vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, vamos continuar aí. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre o homem zangão. A gente vai falar agora sobre a mulher vespa, pastor Gercino. Vamos lá. A gente já viu que o homem zangão e não tem ferrão. Agora a mulher vespa, ela o que faltou no zangão, ela ganhou de presente, né, pastor Gercino? Então vamos lá. O que seriam então essas mulheres vespas? Então nós vamos pensar em vespa, que a gente às vezes chama todo mundo de marimbondo. A vespa, e aí você olha aquela caixa que ficou no lado de fora da sua casa, tá lá, cinza, muito bem feita, né? Aí é interessante que seria até projeto. Esse tema é projeto de um livro, tá, gente? Então, se tiver alguém acompanhando, tá registrado. Tá registrado, é um projeto de livro. Aí nós vamos pensar o seguinte: você olha aquela caixa lá e a gente fala casa de marimbondo, que na verdade são de vespas, de inseto, macho e fêmea. Macho e fêmea. E aí você pega a própria casa dos marimbondos, das vespas, e compara aquela casa com uma colmeia. Você vai ver que a estrutura é muito parecida. Então ela tem aqueles negócios lá com os cubos, e tem vespa que chega até a produzir mel também. Pouquinho. Mas tem vespa, tem uma variedade de vespa que ela produz mel. Mas se elas desocuparam aquela casa e você arranca aquela casa ela é feita de papel. A vespa, ela inventou o papel antes do homem. Aquilo é papel.
Se você faz isso aqui, ela vira uma farinha na sua mão. Enquanto que você pega a colmeia, você tira aqueles favos, ele vira uma bola, porque ali tem quantos nutrientes ali, além do mel, tem cera, tem a própolis. Então você vê que, vamos pensar, ele é úmido, E a vespa, ela transmite a ideia daquela pessoa seca, daquela pessoa que ela não agrada, aquela pessoa que parece que ela não tem muito o que oferecer, parece que a vida foi ressecada para ela. Né? Então vamos pensar, há vespas que vivem sozinhas e vespas que vivem em sociedade. A gente está falando então de uma pessoa que, se a gente fizer uma análise da vida pregressa dela, se a gente buscar a origem dela, existe algum sofrimento. E aquele comportamento de vespa, muitas vezes, é sintoma de alguma coisa. Infelizmente, hoje isso não está tanto, porque existe uma liberdade muito grande, né? As pessoas têm autonomia muito cedo, as mulheres têm autonomia muito rápido, diferente de 30 anos atrás. 30, 40 anos atrás, havia mulheres que casavam para sair de casa, porque não suportavam o jugo do pai. E aí casavam, como um escape para sair de casa. Normalmente essa pessoa, ela não tinha muita opção em escolher. Eu quero casar com um marido carinhoso, eu quero casar com um marido que não seja zangão. Ela não tinha essa opção. E aí, o que a vida ofereceu para ela? Ofereceu para ela essa possibilidade de defesa. E aí ela cria mecanismos de defesa para evitar o sofrimento que ela teve com o pai. Ela vai trabalhar para evitar aquilo, para ela não sofrer aquilo com o marido. E aí ela se torna essa pessoa seca, essa pessoa que parece que não tem muito a oferecer. Que quando você aproxima, arranha. Quando você aproxima, ferroa. Então vamos pensar, há esses dois grupos. Existem muitas delas que conseguem viver em colônia, muitas delas que conseguem viver em grupo, mas tem outras que são isoladas. Pensando nesses sintomas, e aí eu estou me dirigindo às mulheres com o maior respeito e o maior carinho, pensando nisso, faz uma autoavaliação, porque muitas vezes tem um sofrimento alocado e a pessoa não percebeu de onde, qual a origem desse sofrimento. Por isso que a gente sempre recomenda terapia, aconselhamento. Recomenda por quê? Porque é preciso a pessoa descobrir o que está acontecendo com ela. A pessoa precisa entender isso. A pessoa precisa se conhecer para que ela viva melhor com ela mesma e com aqueles que estão dentro de casa. E a vespa, ela tem essa dificuldade. Muitas vezes prefere o isolamento. Aí entra o mau humor. Vamos pensar sobre a picada da vespa. Qual é a diferença da picada da abelha pela picada da vespa? O ferrão da abelha, ele é tipo serrotinho. A abelha, se ela ferroou aqui, ela vai perder o ferrão. O ferrão vai ficar preso aqui. Ela vai ser mutilada. Ela não vai morrer por isso. Mas ela não vai picar outra pessoa, não. É um serrotinho. A vespa, o ferrão dela é tipo um alfinete. Então ela ferroa 2, 3 vezes, vai ferroando. E aí a gente pensa sobre esse modelo, e a Bíblia vai falar muito. Quer ver? Onde eu coloquei a Bíblia, que eu estava com ela aqui agora? Está aqui embaixo, na minha frente, né? Olha só o que diz a Bíblia. Aqui é quase que uma mulher vespa. Provérbios 21, versículo 9 e depois o 19. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. A mulher briguenta aqui é a mulher vespa. Depois o versículo 19. Melhor é viver no deserto
do que com uma mulher briguenta e amargurada. Esse homem está desesperado, né, pastor Ué, Jesse? cara, e esse homem aqui tinha experiência, porque tinha uma meia dúzia de mulheres. Então a gente vai entender o seguinte, o que significa essa ferroada? Às vezes, eu não estou aliviando para homem não, porque tem homem também que não vale muita coisa. Nós sabemos, tem homem que é zangão mesmo. Mas vamos pensar aquele homem que não seja zangão, que ele acabou casando com a mulher vespa. Por acidente ele casou com a mulher vespa. Aí ele chega cansado do trabalho, e ela já chegou na frente, ou ela trabalha só em casa, quando ele abre o portão ela já começa. Está acontecendo isso aqui em casa, você não viu até hoje, você não arrumou aquilo até hoje, você não fez aquilo, o menino fez isso. E aí ela vai e começa. Sem ele nem botar o pé direito dentro de casa. Ela não espera ele tomar banho, ela não espera ele fazer assim com os dedos do pé, ela não espera nada. E aí quando é meia hora depois, ela volta o disco e começa na faixa 1 primeiro. E vai a mesma cantilena, vai a mesma coisa. Então ela repete as mesmas coisas. E isso equivale às ferroadas da vespa. Que vai lá, é alfinetinho. Furou, tira, dá uma voltinha, volta, dá a outra e vai. E o cara vai só inchando. Aquilo ali vai só inchando o cara. E é por isso que às vezes tem camarada que não suporta. E aí contamina, envenena tudo. Bom, vamos para alguns comentários aqui, pastor Gercino. A Zaira Damião, pelo Instagram, escreveu assim: parece que os homens estão confusos em relação ao seu papel. O Cosmo escreveu o seguinte: que aula? A melhor, hein? E ainda é 0800, olha pra ver. Essa aí foi chique. O João Paulo fez a seguinte colocação: quando procuro minha esposa, ela só me dá ferroada. Depois ainda reclama de um marido que não ajuda. Como é que faz, pastor Gercino? Então, vamos começar pela Zaira, ou Zaira. Na verdade, a sociedade, ela cometeu um crime com o ser humano. E ela feminilizou demais o homem e masculinizou a mulher. Então, você vê um desequilíbrio fora de série. Você, para ser sensível como homem, você não precisa ser feminino. E aí, quando começa aquela sensibilidade do homem feminilizar, e esse erro parte da própria mulher. Porque quem é que começa a fazer isso? A mãe. Isso começa dentro de casa. E aí, o cara, quando ele sai para a rua, ele demora 3 horas para ele arrumar. É escova aqui, escova aquilo ali, e mais não sei o quê. Fala, puxa vida, não é qualquer mulher que demora isso tudo. E o cara, não estou dizendo que o homem tem que sair fedendo, não estou dizendo que o homem tem que ser escovado, não estou dizendo isso. Só que há uma supervalorização nisso. E aí o que acontece? Esse homem se tornou frágil. Os tempos líquidos fizeram isso, fragilizou o homem. Para o homem não precisa ser grosso, para ele ser firme. E é engraçado que o que dá firmeza ao homem não é a grosseria. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que ele está escrito, quer ver? Eu já falei muito dele em casamento. Ó, cadê? Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Como você é belo, meu amado, há como encantador, verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Então aqui nós temos duas coisas. A beleza, né? O verdor do leito, que aí nós estamos falando do papel, como a Zaira falou dos papéis. O papel da mulher, ninguém consegue deixar um ambiente mais fresco, mais agradável do que uma mulher. Não estou falando daqueles homens que têm uma especialidade,
porque tem muito homem que tem especialidade em também desenvolver essas coisas, né? Mas invariavelmente a mulher, ela tem mais capacidade. Então a mulher, ela fica aqui como que se fosse responsável, escuta, o nosso quarto vai ser cheiroso, a nossa cama vai ser agradável. Mas quando fala dos caibros e do telhado aqui, né? Fala das vigas e dos caibros, está falando daquilo que sustenta a casa. Quer dizer, a mulher vai deitar nessa cama fresca que ela mesma preparou, ela vai olhar ao seu redor e vai ver, não, eu estou em segurança, porque tem um marido que me dá segurança. E às vezes, cara, mexe no portão, o marido acorda a mulher. Bem, está mexendo no portão lá fora. E a mulher, olha, chama o homem da casa para ir lá. Tem um homem que vai, mas vai atrás da mulher. Então, está faltando ao homem entender esse papel. E estou dizendo que isso não tem nada a ver com machismo. Não há nada a ver com machismo. O machismo ele é uma coisa repugnante. Tem que ser repudiado. O machismo, o feminismo tem que ser repudiado. Por uma coisa muito simples. Deus nos criou para nós nos completarmos. Foi para isso que Deus nos criou. Não foi para nós ficarmos brigando. Caramba, Deus falou assim, eu vou fazer uma pessoa que vai dar certinho com o homem. E aí o diabo falou assim, o quê? Eu vou botar eles para disputar um ao outro, que eles começam a brigar. Aí não vai, como diz o outro, ele não vai encaixar. Olha como é que o homem cai nesse aspecto. Né? Então, de fato, falta entender. Há um papel definido para o homem, há um papel definido para a mulher e há um papel definido para a criança. Depois o outro foi... O Cosme, né? Falou que a aula foi muito boa, que ainda é melhor ainda que a 0%. Tá bom. E o João Paulo... Quando eu procuro minha esposa, ela só me dá ferroada. Depois ainda reclama do marido que não ajuda, hein? Agora, João Paulo, a gente tem que pensar se essa ferroada não é sintoma de não ter ajudado. Porque fica aquele negócio, né? Tinha uma propaganda, antes de você nascer, que era de um salgadinho, chamava Tostines. Que eles falavam assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aí era o marketing, né? E aqui é o seguinte, era da ferroada porque você não ajuda ou você não ajuda porque é da ferroada? Será que ele tem que ele não tem o órgão do trabalho? De repente ele não tem o órgão. Aí a gente vai lembrar o seguinte, cara. Eu posso chegar no banco, colocar o cartão lá e sacar? Posso em duas condições. A primeira, se eu depositei. Se eu depositei, eu saco. A segunda, se eu quiser entrar no cheque especial. Aí o juro vai ser altíssimo. Então, ó, João Paulo, se você não está depositando, e se você conseguir sacar sem depositar, saiba que o juro não compensa. Não compensa. Pode isso daí. A Maria das Graças. O homem não dá ouvido. E quando está estressado, quer que eu ouça? Como é que faz a sugestão? Ele não dá ouvido. O homem não dá ouvido. E quando está estressado, ele quer que a mulher escute. Exatamente. Aí a gente volta na questão do depósito, né? Porque normalmente é o seguinte, falta equilíbrio. Porque você tem dia que, por exemplo, você e a Pamela trabalham, trabalham fora, eu e a Márcia trabalhamos fora. Tem dia que eu chego com a minha cabeça isso aqui. Então, às vezes eu pego a Martinha no banco e eu venho falando de coisas. E tem dia que ela tem que falar. Falta equilíbrio e a disponibilidade. Aí nós vamos lembrar que das 5 linguagens do amor, uma delas é tempo de qualidade, né? E o tempo de qualidade é a disposição que você tem para ficar com a pessoa, para dar ouvidos para ela. Então, se você casa com uma pessoa que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, saiba que você vai ter que disponibilizar-se para ouvi-la. Em contrapartida, quando você precisar falar, ela vai te ouvir também. Bom, tem um outro comentário aqui, você assim, eu não sei se ele é doido
Ou seja, ele é corajoso. E aí, pá? O Charles Costa fez o seguinte comentário: fui chamar minha esposa, minha mulher de vespa, e ela me deu uma ferroada. Não sei se ele foi doido ou se ele foi corajoso, vamos dizer assim. Aí, eu vou falar igualzinho um pastor, amigão meu, que hoje não está aí de não. Bom pra você aprender. Bom, outro comentário é do Wagner Souza. Uma mulher bem amada, cuidada, atendida em suas necessidades, nunca entregará uma ferroada, né, pastor? Eu tenho certeza disso. Então a gente vai entender o seguinte, que nós precisamos cuidar da pessoa que nós compartilhamos a vida com ela. E muitas vezes as pessoas querem retirar aquilo que elas nunca colocaram. Elas querem colher aquilo que elas nunca plantaram. E é perfil do zangão ele achar que a qualquer hora a abelha rainha vai estar em pleno voo ou pousada num galho de árvore, vai estar disponível para ele copular. Na vida real, a abelha rainha fala, não senhor. Se ele insistir, ó, perdeu, morreu. Bom, meus vecinos, vamos lá. E como então que é esse relacionamento, né, com esse tipo de mulher rixosa? Como que funciona esse relacionamento, melhor dizendo, Olha, né? então nós vamos entender o seguinte, que nós temos, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz da possibilidade que a mulher tem dela construir, né? Quando a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Vamos pensar bem. Rapaz, a mulher inteligente, ela consegue o que ela quiser do marido. Ela consegue tudo, se ela for sábia. Agora, se, como a Bíblia fala o contrário do sábio, o tolo, se ela for tola, ela não vai ter a satisfação dos seus desejos, ela não vai satisfazer o seu cônjuge, e vão ficar essas duas pessoas ali, meio como que estranhos, ou com uma vida inativa muito cedo. Aí nós vamos lembrar que há uma fase, para quem tem filho, e é uma fase que a gente chama, que a gente vive uma síndrome, que é a síndrome do ninho vazio. Eu falo isso, eu já tremo, porque os filhos vão crescendo, vai chegar um dia que de repente eles vão bater asas. Quando essa mulher, ela não sai desse lugar de mulher rixosa, de mulher briguenta, de mulher vespa, mesmo que o marido se esforce, eu não estou falando no caso do cara que às vezes a mulher é o único recurso que ela tem. Às vezes é o único recurso que ela tem. Mas vamos dizer que ela tenha tido problemas desde jovem e ela não conseguiu sair daquilo. E ela tem um marido que ele estaria disposto a ajudar, mas mesmo assim ela permanece naquilo ali. O que vai acontecer? O dia que os filhos baterem asas, o ninho vai ficar vazio, vão ficar apenas os dois dentro de casa. E aí é que vem a depressão, aí é que vem a frustração. E o mais triste, Alan, é o seguinte, que às vezes casal que luta, constrói alguma coisa, quando chega na época de usufruir o que construiu, usufruir daquilo que eles construíram, eles não têm prazer naquilo, porque um acha o outro estranho. Não há afetividade mais. Então agora, porque às vezes o casal foi unido no início, comprando a primeira casa, comprando o primeiro carro, montando empresa e ganhando dinheiro, aí depois de um certo tempo perde a afetividade, aí perde tudo. Tem dinheiro, mas não tem afetividade. Se não tem afetividade, não tem prazer. E aí fica meio que dois estranhos, um vai para um lado, um vai para o outro, quando um está em um lugar, o outro não está. Perde o sentido da conjugalidade. Vai perder esse sentido. Vamos para mais uma participação aqui, pastor Gessim. A Dalva Nunes escreveu o seguinte: verdade, as mulheres estão sobrecarregadas e por isso às vezes deixam de dar a atenção devida. Porque fica pensando o seguinte, a gente tem uma ilusão muito grande, que a gente acha que se a gente estiver bem
Se nós estivermos bem financeiramente, tudo estará bem. Cara, infelizmente, não é isso que acontece. O contrário é verdadeiro. Se os dois estiverem bem afetivamente, eles passam por qualquer aperto, eles passam por dificuldade, mas um está suprindo a necessidade afetiva do outro. É o contrário. Então, aí o que os casais fizeram? Não, nós fazemos o seguinte, porque o que acontece em muitos casais novos? Que vão para o casamento e às vezes não tem condição de imediatamente já ter sua própria casa, eles fazem um plano de contas lá. Olha, eu ganho 2.000, você ganha 2.000, então temos 4. Podemos pagar um aluguel de X. Podemos comprar uma TV, comprar isso, tá, vai sobrar R$500. Beleza. Juntou num orçamento o dinheiro dos dois. Juntou. Só que às vezes, aí saem os dois para trabalhar. Quando chega à noite, às vezes o cara faz papel de zangão, senta no sofá para ver o programa dele, e a mulher vai ter a segunda jornada. Isso vai trazer o desgaste psicológico, físico e emocional. Então, às vezes, é melhor administrar bem o pouco e estar bem afetivamente do que estar mal afetivamente com o dinheiro. Não adianta nada. Não adianta nada, né, pastor Gercino? A Ronara fez o seguinte comentário. Numa relação de proximidade amorosa ou não, há necessidades diárias que precisam de ser preenchidas. Atenção e carinho não pode faltar. De forma alguma. É isso aí que... atenção e carinho é o que difere. Vamos voltar lá que a casa da vespa é aquela casa seca. Você faz isso aqui, ela esfarela. O favo de mel, a colmeia das abelhas, não, ela é úmida. Ali está representado o amor, o carinho, a afetividade. Bom, para nós irmos para as nossas considerações finais, que nosso tempo já está encerrando. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário que você enviou aí para a gente. Não esqueça de curtir aí nossa página no Facebook, de nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook AD Semeando Paz, pelo Instagram @AD Semeando Paz. Não esqueça de seguir a gente pelas redes sociais e também de ir lá no nosso canal do YouTube, deixar o seu inscreva-se lá. AD Semeando Paz no YouTube, tem todos os nossos vídeos. Amanhã essa live vai estar lá, reprise da nossa live amanhã. Se você quiser assistir as outras lives também, tem muito conteúdo bacana para abençoar a sua vida. Da mesma forma, siga também as redes sociais do Pastor Gercino, né? Pelo Facebook, Gercino Gomes, pelo Instagram, @psicólogo Gercino, pelo Twitter, Gercino_L. Se quiser seguir-nos também nas redes sociais, lá pelo Instagram, @Alandinali. E eu e minha esposa temos um canal no YouTube, viu? Esqueci de comentar aqui no início, mas comenta agora no final. É só você digitar na pesquisa do YouTube Casal TIA, para você acessar lá nosso conteúdo, nossos vídeos. Tem muito vídeo bacana para quem é solteiro, para quem é casado. Então corre lá, a gente fala de uma forma bem divertida essa parte de relacionamentos, de uma forma que possa abençoar a sua vida poderosamente. Bom, pastor Gercino, para nós irmos para as considerações finais, e o senhor já nos despedir em oração, o que a mulher rixosa, que o homem zangão precisam fazer, né? A mulher vespa, rixosa e o homem zangão precisam fazer para tirar essas ferroadas e fazer com que os relacionamentos consigam, né, fluir de forma mais tranquila. É bom a gente entender o seguinte, que às vezes, quando a gente olha cientificamente, a gente pensa assim, não tem jeito. Mas a gente sempre precisa olhar também com um olhar espiritual. Aquilo que a ciência não faz, aquele temperamento que às vezes alguém acha que não pode alterar, Deus pode alterar. Então Deus é capaz de transformar a mulher vespa numa abelha rainha. Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de transformar um zangão num operário. Num trabalhador, num protetor, num provedor. Deus é capaz de fazer isso. O que os dois precisam entender? Que há uma vida muito melhor para ser vivida. Deus oferece essa vida para ser vivida com uma qualidade muito maior. E às vezes o que precisa é você avaliar onde é que está essa porção de mágoa. Onde é que essa mágoa localiza? Em que época da minha vida está localizada a mágoa que eu estou sentindo?
E às vezes, vamos mandar um abraço para o pessoal do Instagram. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal do Instagram. Segunda-feira, 20 horas, tá? Próxima live, segunda-feira, 20 horas. Então, a gente tentar localizar em que ponto da minha vida que eu acumulei essa mágoa. E eu pedi a ajuda do Espírito Santo para ele remover essa mágoa. E o homem do mesmo jeito. Às vezes o homem, ele foi criado num ambiente que favorecia ele repetir aquilo. Às vezes ele viu o pai dele fazer daquele jeito. E ele pensou, se meu pai fez assim, ninguém morreu, eu também vou fazer. Só que está um comportamento equivocado. Então quando o homem faz essa análise dessa gente, estamos vivendo o século XXI. A minha esposa não é igual à minha mãe. A mulher tem que pensar isso. Meu marido não é igual ao meu pai. Então, os dois fazem um pacto de renovo, de renovação de aliança e de buscar a ajuda de Deus. Quando o casal se dobra, se quebranta diante de Deus, rapaz, não tem jeito. Deus vai, com a sua misericórdia, intervir em favor deles. É isso que precisa. Bom, pastor Gercino, para a gente ir para as considerações finais aqui, só tem mais uma participação antes do senhor estar orando. A Dalva Nunes mandou o seguinte, olha, se somos um, quando eu cuido do outro, estou cuidando de mim mesmo, né? Lógico, é a lógica, né? É isso mesmo. Gercino, Eu quero orar por você, pelo seu casamento, orar pela sua família. Saiba que Deus, ele tem só coisa boa para oferecer para a sua casa, para oferecer para a sua vida conjugal. Então pare de sofrer, pare de teimosia e chame o seu cônjuge e fale, escuta, nós estamos juntos há tanto tempo, vamos levar uma vida melhor, vamos mudar um pouco, né? Vamos pedir a Deus para entrar na nossa relação, vamos pedir a Deus para mudar isso aí, vamos parar de ferroar um ao outro, estilar venenos, vamos parar de intoxicar um ao outro, né? E a gente pode ser muito mais saudável. E quem promove isso é Deus. Vamos orar? vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos que nos acompanharam, ó Pai, nesta noite, nessa live. Muito obrigado àqueles que participaram. Continua com a tua mão santa, poderosa, Pai. Aqueles que estão tendo dificuldade de resolver os seus problemas conjugais, familiares, emocionais, eu intercedo por eles. Entra com a tua providência e traga a tua bênção em favor de cada um deles, meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Até segunda, 20 horas. Deus abençoe, em nome de Jesus.